Bom dia, bom dia. Ontem, 31 dias do mês de julho, e nós iniciamos aqui um mês de agosto, né? Hoje é dia 1º de agosto de 2026. E nós estamos aqui na jornada da leitura da Bíblia capa a capa, de número 154. Olha que bênção, hein? 154 dias lendo a palavra de Deus. A Bíblia, conhecida no mundo todo, lida no mundo todo, mas nem sempre entendida. Mas vou fazer uma oração para que Deus nos dê entendimento na leitura de hoje, que será 1 Reis 15:16, 2 Coríntios 5, Salmos 4 e Provérbios 1. Então, iniciamos hoje a leitura de Provérbios, né? Então, vamos fechar os olhos. Senhor, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e nos ouve todos os dias. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia que não tem fim. Obrigado já por iniciar esse dia, esse amanhecer, esse mês de agosto, que será um mês realmente de grandes vitórias e experiências. Eu creio em Ti, Senhor. Que o Senhor nos dê nesse momento entendimento da leitura da Tua palavra. Fica conosco. Amém. Então, vamos para a leitura. Aqui nós temos, então, 1 Reis 15, versículo 1, o reinado de Abias de Judá. No ano 18 do reinado de Jeroboão, o filho de Nebate em Israel, Abias, se tornou rei de Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor, seu Deus, como seu bisavô Davi tinha sido. Mas, por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, deu a Abias um filho para governar em Jerusalém, depois dele e para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o heteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra, um contra o outro durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho, Asa, ficou no lugar dele como rei. 1 Reis 15, versículo 9, o reinado de Asa de Judá. No ano 20 do reinado de Jeroboão, em Israel, Asa se tornou rei de Judá e governou 41 anos em Jerusalém. A mãe se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez com que agradava ao Senhor Deus, como havia feito o seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos, e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua mãe Maaca da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste da deusa Azerá. Asa derrubou esse poste e queimou no vale do Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que seu pai havia separado para Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram sempre em guerra, um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baasa invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá,
para assim controlar o movimento da estrada que ia até Jerusalém. Por isso o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que havia ficado no templo e no palácio e entregou a alguns dos seus servidores a fim de que levassem para Damasco e entregasse ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabrimon e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados como eram os nossos pais. Essa prata, este ouro são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha que retirar os seus soldados do meu território. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, Dan, Abel, Bet-Maacá, a região que fica perto do lago da Galileia e todo o território de Naftali. Quando o rei Baasa soube o que havia acontecido, parou de construir muralhas de Ramá e voltou para Tirza. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem falar ninguém, deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramá as pedras e a madeira de Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispa e também a cidade de Geba, que ficava no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez e os seus atos de coragem e as cidades que ele cercou de muralhas, tudo isso está escrito nas histórias dos reis de Judá. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no lugar dele. Então nós estamos aqui em 1 Reis 15, versículo 25. O reinado de Nadab, de Israel. No segundo ano do reinado de Asa em Judá, Nadab, filho do rei Jeroboão, se tornou rei de Israel. Ele foi rei 2 anos. Como havia feito seu pai, antes dele, Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasa, filho de Aías, da tribo de Zacar, fez uma conspiração contra Nadab e o matou no país dos filisteus, em Gibeton, a cidade de Nadab, e o seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no 3º ano do governo do rei Asa em Judá, e assim Baasa ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão, e de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías, de Siló, toda a família de Jeroboão foi morta, não escapou ninguém. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor Deus de Israel ficasse irado com os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas de Nadab fez estão escritas na história dos reis de Israel. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. O reinado de Baasa de Israel. No 3º ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, filho de Aías, se tornou rei de todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tirza. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Então aqui nós vamos para 1 Reis 16, versículo 1. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Anani, e lhe deu essa mensagem a respeito de Baasa. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse chefe do meu povo de Israel, e agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado, e por isso eu vou acabar com você e com a sua família, como fiz com Jeroboão.
As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e aquelas que morreram nos campos serão comidas pelos urubus. Todas as outras coisas que Baasa fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e o seu filho ficou como rei no lugar dele. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e da sua família por causa dos pecados que Baasa havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado não somente por causa do mal que praticou, como o rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. O reinado de Elá de Israel. No ano 26 do reinado de Asa em Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava a metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia, em Tirza, ele estava se embebedando na casa de Arsa, que era administrador do palácio. Zinri entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no ano 27 do reinado de Asa em Judá. Assim que Zinri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa, todos os seus parentes do sexo masculino, e todos os seus amigos foram mortos. Assim, Zinri matou toda a família de Baasa de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa. Por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse, Baasa e o seu filho Elá haviam feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas na história dos reis de Israel. 1 Reis 16, versículo 15, o reinado de Zinri de Israel. No ano 27 do reinado de Asa em Judá, Zinri foi rei de todo o povo de Israel em Tirza durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos filisteus. Eles souberam que Zinri havia feito uma conspiração contra o rei e que havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia, ali no acampamento, eles escolheram Onri, o comandante do exército, como rei de Israel, e Onri e todos os seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Zinri desagradou o Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Zinri fez e também a sua conspiração estão escritas na história dos reis de Judá, de Israel. 1 Reis 16, versículo 21, o reinado de Onri de Israel. O povo de Israel estava dividido em 2 partidos. A metade deles queriam fazer de Tibni, filho de Ginate, o seu rei, e os outros estavam ao lado de Onri. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam. Tibni morreu e Onri se tornou rei. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos ele governou em Tirza. Então comprou um monte de Samaria de um homem chamado Semer por mais ou menos 70 quilos de prata. Onri fez defesas militares no monte, construiu ali uma cidade e chamou de Samaria por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Onri pecou contra o Senhor mais do que todos aqueles que havia sido rei antes. Como Jeroboão havia feito antes dele, Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Onri fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e o filho Acabe ficou no lugar
como rei no seu lugar, no lugar dele. O reinado de Acabe de Israel. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, o Acabe, filho de Onre, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido rei antes dele, não se contentando em pecar com o rei Jeroboão. Acabe fez pior, casou com Jezabel, filha de Etbal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Azerá e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os outros reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó, e como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segube, seu filho mais novo, quando colocou os portões. Aqui nós encerramos a leitura no Velho Testamento de 1 Reis, capítulos 15 e 16, e nós vamos para o Novo Testamento, onde nós estamos aqui lendo 2 Coríntios e hoje o capítulo 5. Versículo 1. De fato, nós sabemos que, quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para casa nova, casa no céu, para já para nossa nova casa do céu, no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. Quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isto não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus que nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados, gostaríamos de deixar de viver nesse corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Estamos lendo 2 Coríntios 5, versículo 11. Amizade com Deus por meio de Cristo. Sabemos que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração você me conheça também. Vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar nós mesmos outra vez para vocês. A nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhe dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês, porque somos dominados pelo amor de Cristo, somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos,
o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com as regras humanas. Agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é a nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isto é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então aqui a gente encerra o 2º capítulo de Coríntios 5, que está no Novo Testamento, e nós vamos para o devocional, né? O devocional hoje nós iniciamos aí com Salmos 4, escrito pelo Davi, Salmo de Davi, ao regente do coro para instrumento de cordas. Deus, meu defensor. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembre que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos. Examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Uma bênção, esse Salmos 4 aqui de Davi, né? Onde ele coloca Deus como defensor. E agora nós vamos então para o devocional em Provérbios 1. Nós estamos aqui iniciando então Provérbios 1. Hoje é dia 1º de agosto, como eu já falei. Provérbios tem 31 capítulos, um capítulo para cada dia. Esse mês tem 31 dias, significa que nós temos um capítulo por dia, fechando 31 dias. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Ele foi o 3º rei de Israel, filho de Davi. Ele governou por 40 anos sem guerra. E o livro de Provérbios tem, no total, 915 versículos. E ali está falando sobre advertência contra adultério. Ali fala de você não ser fiador das pessoas. Ali fala de você se livrar das pessoas insensatas, né? Livrar da insensatez.
Fala da sabedoria, do seu relacionamento com a sua família, com teus filhos, com a esposa, amigos. Fala ali também que tem 3 tipos de grupos de pessoas: os tolos, os preguiçosos e os sábios. E aqui nós vamos ver nesse capítulo 1 aqui algumas características dos sábios e também dos tolos. E também aqui nós já podemos aqui mostrar para vocês que nós temos aqui 3 coletâneas nesse livro aqui de Provérbios, do capítulo 1 ao 10 é um convite à sabedoria, do 11 ao 24 são os ditos, os ditados ou os drivers dos sábios, e do capítulo 25 ao 31 são os comportamentos, as características das pessoas nobres, dos reis e dos sábios. Amém? Então, Provérbios 1, versículo 1, o valor dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria, aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Ele nos ensina a vivermos de maneira inteligente e sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam os significados escondidos dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então aqui já começa a primeira característica dos tolos, né? Eles não querem a sabedoria, eles não querem instrução, eles não querem aprender. E eles também não gostam de ser chamado a atenção, né? Provérbios 1, versículo 8, conselho para os moços. Meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Pai aqui tem o significado de disciplina e mãe tem o significado de educação. Meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venham com a gente que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto, acaba sendo morto. Provérbios 1, versículo 20, aviso da sabedoria. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim, gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei e, quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiver passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei.
Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Amém? Aqui nós lemos então 33 versículos do capítulo 1 de Provérbios. E aquele que eu marquei aqui foi o 7, o versículo 7, e que diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. E vocês vão ver aqui no Provérbios 8:13 o que é de fato, né, temer a Deus ou temor a Deus, né? Então no capítulo 8 de Provérbios, versículo 13, fala assim: temer o Senhor Deus é odiar o mal, eu odeio o orgulho, a falsa modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Então, se você não temer a Deus, odiando o mal, odiando o orgulho, a falsa modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas, como é que você vai receber uma bênção de Deus, né? Então, fica aqui então esse começo de leitura. Se vocês puderem fazer a releitura novamente desse capítulo 1 aqui de Provérbios, que é maravilhoso, eu também recomendo e oriento ler do versículo 33, nós temos 33 versículos, para o 32, para o 31, para o 30, ou seja, de trás para frente. Você vai perceber que ele vai se encaixando e Deus vai te dar uma bênção. Amém? Até amanhã. Senhor, clamo a Ti, agradeço já pela leitura da Tua palavra, pelos ensinamentos, por ter iniciando já o livro de Provérbios, hoje dia 1º. Obrigado pelo início de mês. Fica conosco, Senhor. Eu oro assim, pedindo uma bênção para as pessoas que assistirão depois. Toca no coração de cada um e dê uma bênção. Eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.